Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda. Se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não sabe, eu mudei de Instagram. Então, o meu Instagram agora é @amandaliterária, vai estar aparecendo aqui na tela. Se você ainda não me segue lá, que eu tô interagindo mais por lá. Eu tenho alguns projetos e planos, então, @amandaliterária. Hoje eu vim falar sobre a minha conclusão do meu projeto de 20 livros antes dos 20 anos. Se você não sabe o que foi isso, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir um vídeo que foi inspirado no vídeo da Pan Gonçalves. E hoje eu vou contar pra vocês se eu li tudo, se eu não li, o que eu achei, como é que foi esse projeto. Eu tô muito ansiosa pra compartilhar os resultados com vocês. O meu projeto 20 livros antes dos 20 anos começou no dia 9 de junho e terminou no dia 25 de agosto. Então eu tive aí mais ou menos 2 meses e meio para ler 20 livros, o que era bastante coisa. Só que eu pensei, putz, julho, mês de férias, eu vou estar mais tranquila pra ler, vou conseguir ler mais coisa, porque normalmente acontece isso, durante as férias eu leio muito mais do que eu leio não durante as férias. Só teve um problema, eu não estava na vibe de ler, eu tava na vibe de assistir anime, de ver série, eu não tava na vibe de ler. E isso foi muito ruim, porque eu fiquei praticamente julho inteiro e eu acho que eu li uns 3 livros só, quando eu podia ter lido, sei lá, uns 7. Mas, de qualquer forma, eu vou contar pra vocês os livros que eu li desse meu projeto de 20 livros antes dos 20 anos. Não necessariamente eles estão na ordem que eu li, mas sim na ordem que eu lembrei, ok? E eu vou falar um pouquinho do que eu achei de cada um, mas não muito pra esse vídeo não ficar super gigantesco. Vou começar com 2 livros grandes da Dark Side. E o primeiro é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que conta da história desse serial killer. Eu acho que eu acabei comentando dele um pouquinho em algum dos meus vídeos aqui, mas de qualquer maneira eu vou comentar pra vocês sobre o que eu achei. Esse livro aqui ele é bem grande, ele é bem denso, ele tem praticamente 700 páginas. E ele foi um livro, pra vocês terem uma ideia, eu coloquei uns 2 livros mais ou menos, 3 livros desse tamanho assim, então realmente eu estava com a expectativa muito alta. O Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule, foi um livro muito bom, ele foi bem pesado, né, e fiz várias marcações aqui. Ele conta da história desse Ted Bundy aqui, que se você não conhece, ele foi um serial killer famoso na década de 70. Ele morreu no final da década de 80. Foi um livro muito bom, né, livro sobre true crime, e tá aqui na minha lista e eu consegui ler. Um outro livro foi Arquivos Serial Killers, da Ilana Kazoya, que tem Made in Brasil e Louco ou Cruel. E esse aqui é um livro muito bom, ele é dividido em 2 livros, né, esses 2 que eu falei. E o primeiro ele fala bastante de criminologia, ele conta um pouco de criminologia, de quem é a vítima, enfim, várias coisas aqui, muito legal. E o segundo sobre serial killers brasileiros, que eu não fazia ideia, assim, tem uns aqui que eu nunca tinha ouvido falar e é muito legal. Não tão legal, mas é muito interessante saber que existem serial killers em todos os lugares. A gente só tá acostumado com os Estados Unidos e, inclusive, é comentado isso no livro, porque que nos Estados Unidos tem tanto serial killer. Muito bom, vale muito a pena. Eu também li A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E ele foi um livro, assim, incrível. Ele tava com uma hype, todo mundo tava falando desse livro, falando que ele era muito bom, e realmente ele é muito bom. Eu li ele acho que em 2 dias, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo. Ele é um livro que conta a história de uma mulher que foi acusada de assassinar o marido dela, e ela não fala desde então. Eu acho que não fala aqui há quanto tempo ela fala. Acho que faz uns 4 ou 5 anos que ela não fala com ninguém. E aí acho que é psiquiatra, né? Um dos psiquiatras, ele resolve trabalhar nesse lugar pra investigar sobre essa mulher, pra descobrir por que ela não fala, enfim, como que ela lidou com o trauma de ter matado, supostamente ter matado o marido. E assim, gente, o plot twist desse livro é sensacional. Não tenho o que falar. Outro livro da minha lista foi O Assassino do Zodíaco, do Sam Wilson. E esse livro aqui, eu acho que eu acabei comentando dele um pouquinho em algum dos meus vídeos aqui. Mas ele foi um livro, assim, que no começo ele tava muito bom. Tava muito bom, a história é muito legal, a pegada dele é muito boa, a proposta do autor. E aí, numa parte, começou a se arrastar muito pra mim. Começou a se arrastar, mas depois voltou a ficar bom. Então, assim, ele foi um livro ok, mas não foi o melhor lido, sabe? Não tá nos melhores lidos, mas é uma experiência que valeu a pena. Muito legal, ele aborda assuntos aqui de preconceito, porque a cidade, né, a sociedade aqui é dividida pelo signo do zodíaco que você nasceu. E o pessoal tem preconceito com isso, é muito legal o jeito que é retratado no livro. Como eu disse, a proposta é muito boa. Também teve um livrinho pequeno que foi Estação Carandiru, do Dr. Drauzio Varela. Esse livro aqui foi muito legal de ler, muito bom, muito enriquecedor. O Drauzio Varela retrata a vida no presídio nos anos 90, eu acho.
Nos anos 90, que ele era voluntário lá. E é muito legal, aqui conta bastante como funciona a vida carcerária, como que é realmente lá dentro, como que foi lidar com isso. A gente conhece também algumas histórias. E assim, é muito bom saber disso, é algo muito interessante pra gente poder entender um pouquinho mais o sistema carcerário lá dentro, não de um viés do direito, mas um viés social. Eu não tinha ideia de como que funcionava um presídio do lado de dentro, e esse livro aqui me surpreendeu. Não podia faltar aqui um dos meus livros favoritos da vida, assim, eu acho que ele entrou pra minha lista de favoritos e com certeza tá de favoritos do ano, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu fiz um vlog de leitura dele, se você quiser vai estar linkado aqui em cima pra você assistir, eu falei bem mais dele aqui, eu vou passar muito por cima, ok? Então se você quiser assistir aqui em cima. Todos os links de vídeo que eu tô falando, que tá aqui nos cards, também vai estar na descrição do vídeo, ok? Se você quiser ir lá assistir. O Sol é para Todos conta a história do viés da Scout, que é uma garota de 9 anos, na década de 20, eu acho, não, na década de 30, não. Sabe que eu não sei agora? Na década de 30, gente, eu vou falar os negócios que eu não sei, né? Que péssimo. Na década de 30, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que era conhecido por ser bastante racista. E a Scout, ela é uma menina de 9 anos, ela tem um irmão um pouquinho mais velho, e ela tem um pai que é advogado. E esse livro aqui, ele é perfeito. Ele retrata o racismo, ele retrata o machismo de um jeito muito sutil, mas que você pega, sabe? E assim, é muito legal ver que a visão de uma menina de 9 anos, ela não entende, porque aqui tem o caso de um cara acusado, um homem negro, acusado de ter cometido um estupro de uma mulher branca. Vocês já sabem no que vai dar, né? Nos Estados Unidos, racista dos anos 30, no sul. O Atticus, que é o pai da Scout, resolve defender esse homem negro, e ele é praticamente assim... Todo mundo fala mal dele, que não é pra ele defender. Como que você defende alguém que não é dos seus? Como que você defende um negro? Você tem que defender brancos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a Scout não entende por que as pessoas simplesmente não gostam das outras por conta da cor da pele. E é muito bonito ver como uma criança, ela é inocente nesse ponto. E quem corrompe ela somos nós. Nós corrompemos a criança não vê essa diferença. E esse livro, gente, ele é lindo, ele é muito gostoso de ler. Eu achei que... E assim, eu digo isso de pessoa que não gosta muito de ler clássicos. Ele não é um clássico, assim, tipo Jane Austen, Emily Brontë, mas ele é um clássico. Lá nos Estados Unidos, é um livro que todo mundo tem que ler. E ele é um livro ótimo, ele não é nada difícil de ler, ele é super gostoso, a escrita é muito fluida. Eu tava com medo dela não ser no começo. E, assim... 5 estrelas, favorito. O próximo é O Colecionador, de John Fowles, e esse livro aqui, ele é bem antigo, na verdade, acho que foi escrito na década de 60, e ele conta a história de um cara que sequestra uma menina, uma garota, né, acho que ela tem uns 19 anos, e porque ele acha ela linda e quer casar com ela, ele sequestra ela, faz todo um aparato na casa que ele comprou pra poder... ela não fugir, viver no porão e enfim. Esse livro, basicamente, ele é narrado de 2 pontos de vista. Do ponto de vista do... Peraí que eu vou lembrar o nome dele agora, que eu não lembro, eu vou pesquisar com o nome dele, peraí. Do Frederick Clegg, que na verdade é o colecionador, ele tem vários nomes aqui, Ferdinand. Frederick Clegg é o cara que sequestra. E ele é um narrador, assim, não muito confiável. Então a gente tem o ponto de vista dele e o ponto de vista da mulher que ele sequestra. Até metade do... não, 1/3 do livro mais ou menos é ele, depois o outro terço é ela e no final é ele de novo. E assim... uma coisa que eu preciso falar, se você for ler esse livro, é pra você não ler o prefácio. Eu li, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Esse prefácio não, é uma introdução do Stephen King, e até escreve aqui, atenção, contém spoilers e tal. Então se você ligar pra spoiler e não quiser saber o que acontece no final do livro, porque ele conta o que acontece no final do livro, tá? Então, eu li o livro já sabendo o que ia acontecer. Eu, particularmente, de livros assim, eu não me importo de pegar spoiler. E a gente não pode confiar nesse narrador, que eu tava falando, né? Eu divaguei um pouquinho. Mas a gente não pode confiar nesse narrador. Ele me lembra muito o narrador de Lolita, né? O Humbert Humbert. Não dá pra confiar nele. E assim, é muito esquisito ver a cabeça desse cara. Ele acha que ele tá certo, que se as pessoas tivessem dinheiro como ele tem, iam querer fazer um negócio que nem ele e sequestrar uma pessoa. E a gente fica nessa angústia de saber se a menina vai conseguir escapar ou não, se ela vai escapar com vida ou não, se ela vai morrer ou não, porque a gente não sabe o que acontece. Vamos falar agora de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Gente, esse livro aqui... ele é muito bom. Ele não chegou a ser 5 estrelas pra mim, eu acho que ele foi 4 ou 4,5, não vou lembrar agora. Mas ele é um livro muito bom. Eu já tinha assistido ao filme, então eu resolvi ler o livro. Ele tá aqui na minha estante já faz muito tempo, e eu peguei pra ler finalmente. E ele é uma das distopias ao lado de 1984, Admirável Mundo Novo, Revolução dos Bichos. E eu não gostei de nenhum desses livros. Eu detesto distopia desse jeito assim. Detesto ficção científica. E eu falei, cara... Fahrenheit 451 tem que me fazer gostar um pouquinho desse gênero. Não é possível que eu não goste de nenhum dos livros desse gênero. Não é possível.
E Fahrenheit 451 foi diferente, apesar de ainda não ser o meu gênero favorito, eu gostei bastante do que retrata Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 trata de uma sociedade na qual você não pode ler livros. Não pode ler livros, é proibido ler livros, a sociedade não gosta que você leia livros, e os bombeiros, eles existem para queimar os livros, não para apagar o fogo. É surreal isso, é surreal. Aqui a gente tem a história do cara principal, que é o Guy Montag, ele é um bombeiro, e ele começa a questionar por que as pessoas não podem ler livros? O que tem nesses livros? E ele começa a questionar isso depois que ele queima uma mulher viva dentro da biblioteca dela, porque ela não quer sair por nada, porque ele é um bombeiro, ele faz isso, e ele começa a questionar se os valores dessa sociedade estão certos, se isso realmente faz sentido, o que de tão perigoso tem num livro que a gente não pode ler. E essa reflexão, ela é incrível, principalmente pros dias de hoje, a sociedade que a gente tá vivendo, o momento que a gente tá vivendo. E, assim, leiam Fahrenheit 451. Você pode não gostar de 1984, pode não gostar de Evolução dos Bichos, pode não gostar de Admirável Mundo Novo, como eu não gostei. Mas eu tenho certeza que Fahrenheit 451 vai te fazer mudar de ideia. Próximo livro é O Morcego, do Joe Nesbo. E esse aqui, pra quem não sabe, eu já tinha lido um livro do Joe Nesbo, que foi O Boneco de Neve. Mas eu resolvi ler o primeiro, esse aqui é o primeiro da série do Harry Hole. E é muito, muito, muito incrível, gente. Eu gosto muito do Joe Nesbo, inclusive tenho mais 2 livros aqui dele pra ler. A gente aqui vai ter a história do Harry Hole, que é um detetive norueguês. Ele vai pra Austrália pra investigar o assassinato... É o assassinato, né, de uma mulher. É o assassinato de uma mulher lá na Austrália. E assim, esse é o segundo livro que eu leio do Harry Hole. O primeiro se passou mesmo na Noruega e agora a gente tá na Austrália. Eu nunca consigo acertar quem é o assassino. Nunca. Toda vez que eu leio um livro do Joe Nesbo, ele me... Toda vez, né? Eu li 2 livros, mas... Os 2 livros que eu li dele, eu não consegui acertar quem era o assassino. A única coisa que eu não gostei desse livro, eu não vou dar spoilers, mas é que... Cara, muita gente morreu que não precisava ter morrido, sabe? Só isso que eu queria falar. Não vou dar spoilers de quem morreu, mas morreu gente que não precisava ter morrido. E é legal aqui a gente ver, porque eu, particularmente, não comecei com o primeiro livro da série do Harry Hole. Eu comecei com o Boneco de Neve, então eu já conhecia o Harry Hole, o investigador. Então aqui a gente conhece um pouquinho mais do Harry Hole. Por exemplo, eu não sabia do porquê que ele não bebia. Aqui a gente sabe. E assim, a gente vai conhecendo um pouquinho mais o Harry Hole. Nossa, gente, tem uma cena dele que assim, me destruiu. Ai, mas tudo bem. Não é um livro triste, mas é um livro que... Leiam qualquer livro do Harry Hole, do Morcego, Baratas, o Leopardo, Boneco de Neve. Boneco de Neve é muito bom, gente, sério. Boneco de Neve, eu tô muito feliz que eu comecei por Boneco de Neve, vale muito a pena ler os livros do Joe Nesbo. Vamos falar agora de livros que eu não tenho físicos, e sim livros que eu li no Kindle, porque eu tinha muitos livros no Kindle e eu coloquei aqui na lista vários pra eu conseguir adiantar um pouco das minhas leituras e-book. O primeiro que eu vou falar é A Cabana, que é escrito pelo William Young, e assim, eu acho que eu comentei dele um pouco aqui também num dos meus vídeos. Ele talvez tenha sido o livro que eu menos gostei, assim. Ele trata bastante de religiosidade, né, de religião, aqui eu não sei se ele é católico, mas enfim, ele trata muito da religião cristã, né, eu digo religião cristã porque é mais focado nisso. A gente tem aqui um homem que perdeu a sua filha pra um assassino em série, e ele se culpa por isso, porque ele não estava olhando a menina no momento que ela foi sequestrada. E ele recebe uma carta pra ir encontrar com Deus, numa cabana. Ele, cético, falou, que isso, Deus? E ele tá muito, a gente tem que entender que ele tá muito desacreditado em Deus depois que aconteceu com a filha dele. E ele vai ao encontro e ele encontra Deus, gente. Ele tem uma experiência, assim, incrível com Deus, com Jesus. É uma experiência, é muito interessante o jeito que é retratado no livro. Mostra como Deus não faz nada por mal, Deus não julga, Deus tá ali, Deus é amor, enfim. É muito interessante pra você entender um pouquinho mais do que é a religião cristã, mas sem ser tão religião assim, não sei explicar. O próximo livro é Passarinha, que também se tornou um dos meus favoritos. Eu tô muito, muito, muito feliz que eu li esse livro. Eu não vou lembrar o nome da pessoa que escreve o livro, mas vai estar aqui o nome. E assim, Passarinha conta a história de uma menina ela deve ter, acho que uns 7 anos, 8 anos, enfim, ela não é muito velha não, ela é bem nova. E ela tem síndrome de Asperger, não sei como fala. As pessoas que têm síndrome de Asperger, ela é um pouco parecida com o autismo, tá? Eu não vou falar muito porque eu não tenho muita propriedade pra falar disso, mas parece um pouco com pessoas que têm autismo. E é muito legal porque é escrito do ponto de vista dela, e isso é retratado no livro de um jeito que eu nunca tinha parado pra pensar em como a gente tem que tratar crianças que têm síndrome de Asperger ou crianças que são autistas. E é muito legal pra você ter um pouco mais de empatia com a pessoa que tem essa síndrome, algo que eu nunca tinha parado pra pensar. A protagonista, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a protagonista, ela tem um irmão, e esse irmão morreu num tiroteio da escola, e ela sente muita falta dele, porque ele era o que mais entendia ela,
O irmão dela era quem conseguia lidar com as pessoas quando falava alguma coisa que ela não entendia, que ela não compreendia. E ela sente muita falta e a gente vê como que isso vai evoluindo. É muito bonitinho, ele é um livro muito gostoso de ler, ele não é um livro grande. Leiam Passarinha. Próximo livro é A Mulher na Cabine 10, que quando eu terminei de ler eu dei uma nota alta, mas depois eu fui assistir algumas resenhas, algumas discussões sobre esse livro e eu mudei um pouco de ideia. Aqui a gente tem a história de uma... Deixa eu ver o nome dela, acho que eu não vou lembrar o nome dela, mas enfim, ela é uma jornalista, na verdade ela escreve para uma revista, acho que é uma revista que ela escreve, e ela vai num cruzeiro de luxo, ela escreve sobre... acho que é viagens turísticas, um negócio assim, ela escreve sobre isso. E ela vai e nesse momento ela encontra uma mulher na cabine 10 que não tá hospedada lá. Tipo, não tem ninguém hospedado na cabine 10. E ela acha que essa mulher morreu. Ela foi jogada no mar, porque ela ouviu um barulho de madrugada. E ela começa a ficar louca, porque ela sente que é a única que sabe que tem alguém ali. E ninguém mais sabe dessa mulher. E, gente, é meio... é um thriller, assim. Mas eu senti, depois que eu achei algumas discussões, que faltou um pouco de desenvolvimento. Muita coisa foi jogada, assim. Quando eu terminei de ler, eu dei 4 estrelas. Agora que eu assisti, eu daria 3 estrelas, porque faltou bastante desenvolvimento e todo mundo falava muito bem e... enfim, talvez não tenha sido o melhor livro que eu tenha lido da minha lista. Vamos falar por último de Os Fornos de Hitler. Eu também falei um pouco dele aqui num dos meus vídeos, acho que foi num vlog de leitura. Fornos de Hitler conta, escrito pela Olga, que eu não vou lembrar o sobrenome dela porque é difícil, mas ela foi uma sobrevivente do campo Auschwitz. Ele é um livro que retrata muito bem Auschwitz, assim, ela conta toda a vida dela durante Auschwitz. E eu não vou me demorar muito aqui, porque eu já falei bastante desse livro no vlog de leitura, mas assim... inclusive esse vlog vai estar linkado aqui em cima, caso você queira assistir. É um livro desesperador. Como sempre, a gente tem que ler sobre o nazismo, mas... cara, é muito denso, muito pesado, muito triste, me dá angústia ler livro assim, mas eu sinto que a gente precisa saber o que aconteceu pra nunca mais repetir isso, sabe? E assim, esse foi um livro que também foram 5 estrelas, porque... sensacional. Vocês perceberam que não deu 20 livros, né? Pois é, gente, eu não consegui ler. Eu li somente 13 livros, porque como eu disse, eu não tava muito na vibe de ler. Eu li muito mais mangá, se vocês estão acompanhando aqui, eu li muito mais mangá do que livros, porque os livros estavam muito densos e eu não tava com cabeça pra ler. Então quais foram os livros que faltou pra eu ler, né, pra eu terminar? Eu não consegui ler Columbine, de Dave Cullen, ele era outro livro de true crime, ele tá até no plástico aqui. E assim, eu não consegui terminar de ler porque, como eu falei, eu tava com muita coisa e aí agosto começou a faculdade, surtos, né, surtos. Eu também não li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né, essa edição aqui tem Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. E assim, eu não consegui ler e eu queria muito ler Jane Austen, mas... eu tenho projetos pra ler Jane Austen, então fé que vai. Também não consegui ler O Cemitério, do Stephen King, que eu queria muito ler, eu quero muito ler, faz muito tempo que eu não leio nada do King. Também não consegui ler Diário de Anne Frank, tá ainda no plástico aqui. Por que eu não consegui ler, gente? Porque como eu tava lendo Os Fornos de Hitler, tava bem pro final, já era agosto quando eu tava lendo Os Fornos de Hitler, e assim que eu terminei... ele era o livro mais fino que tinha, Anne Frank, mas eu não queria ler mais uma coisa sobre o nazismo, eu queria algo diferente, porque assim, tava lendo muita coisa pesada. E não comecei do que eu queria muito começar, da série dos Bridgerton, da Julia Quinn, mas eu vou começar logo, inclusive tem um plano aí, quem sabe, um projeto. Esses foram os livros físicos que eu não consegui ler. E aí os e-book, que são 2, foi Presos que Menstruam, que eu não consegui ler também, que conta a história da vida das mulheres na prisão aqui no Brasil. E 3.096 Dias, que conta a história de um sequestro da Natasha. Já que eu não consegui ler, eu li 13 livros e faltaram 7 livros pra conseguir completar os meus 20 livros antes dos 20 anos. Eu prometi pra mim mesma que eu vou conseguir ler esses livros que faltaram, esses 7 livros restantes, ainda em 2020. Fé que vai dar tudo certo. Eu tenho planos pra ler esses livros ainda esse ano. Não digo que eles vão se concretizar, mas... esperança é a última que morre. Sinto muito por ter desapontado vocês de não ter conseguido ler esses 20 livros antes dos 20 anos, porque realmente, parando pra pensar, 20 livros em 2 meses e meio é muita coisa. Eu teria que ler em torno de 8 livros por mês, né? De qualquer maneira, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, ela está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Não esquece que lá no Goodreads você pode ver qual leitura eu tô agora, qual leitura, o que eu li, o que eu não li. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.